Ajuda diária, leitura da Bíblia Sagrada, livro de 1 Reis, capítulo 1. A velhice de Davi. Sendo, pois, o rei Davi já velho e entrado em dias, cobriam-no de roupas, porém não se aquecia. Então disseram-lhe os seus servos: Busquem para o rei, meu senhor, uma moça virgem, que esteja perante o rei, e tome cuidado dele, e durma nos seus braços, para que o rei, meu senhor, se aqueça. E buscaram por todos os limites de Israel uma moça formosa, e acharam a Absaque, a sunamita, e trouxeram ao rei. E era a moça sobremaneira formosa, e tomava cuidado do rei e o servia. Porém o rei não a conheceu. Então Adonias, filho de Agite, se levantou dizendo: Eu reinarei. E preparou carros, cavaleiros, 50 homens que corressem adiante dele. E nunca seu pai o tinha contrariado, dizendo: Por que fizeste assim? E era ele também muito formoso de parecer. E Agite o tivera depois de Absalão. E tinha entendimento que com Joabe, filho de Zeruia, e com Abiatar o sacerdote, os quais os ajudavam, seguindo a Adonias. Porém Zadok o sacerdote, Benaia, filho de Joiada, Natã o profeta, Simei, rei, e os valentes que Davi tinha, não estavam com Adonias. E matou Adonias ovelhas, vacas e animais cevados junto à pedra de Zoelete, que está perto da fonte de Rochel. Convidou a todos os seus irmãos, os filhos do rei, e todos os homens de Judá, servos do rei. Porém, a Natã, profeta, a Benaia e os valentes, e a Salomão, seu irmão, não convidou. Então falou Natã a Betseba, mãe de Salomão, dizendo: Não ouviste que Adonias, filho de Agite, reina, e que nosso senhor Davi não o sabe? Vem, pois, agora, deixe-me dar-te um conselho, para que salves a tua vida e a de Salomão, teu filho. Vai, apresenta-te ao rei Davi, e diz-lhe: Não jurastes tu, rei, senhor meu, a tua serva, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de ti e se assentará no meu trono? Por que, pois, reina Adonias? Eis que estando tu ainda falando com o rei, eu também entrarei depois de ti e confirmarei as tuas palavras. E foi Betseba ao rei no seu quarto, sendo que o rei era muito velho, e Absaque, a sunamita, servia o rei. E Betseba inclinou a cabeça e se prostrou perante o rei, o qual lhe disse: Que tens? E ela lhe disse: Senhor meu, tu juraste a tua serva pelo Senhor teu Deus, dizendo: Salomão teu filho reinará depois de mim e se assentará no meu trono. E agora eis que Adonias reina, e tu, ó rei meu senhor, não o sabes. Ele matou vacas, animais cevados, ovelhas em abundância, e convidou a todos os filhos do rei, a Abiatar, o sacerdote, a Joabe, general do exército, mas a teu servo Salomão não convidou. Porém, ó rei meu senhor, os olhos de todo Israel estão sobre ti, para que lhe declares: quem se sentará sobre o trono do rei meu senhor depois dele? De outro modo, sucederá que quando o rei meu senhor dormir com seus pais, eu e Salomão meu filho seremos os culpados. E estando ele ainda falando com o rei, eis que entra o profeta Natã. E o fizera saber ao rei, dizendo: Eis aí está o profeta Natã. E entrou à presença do rei, prostrou-se diante dele com o rosto em terra. E disse Natã: Ó rei, meu senhor, disseste tu: Adonias reinará depois de mim, e ele se sentará sobre o meu trono? Porque hoje desceu e matou vacas, animais cevados, ovelhas em abundância. Convidou a todos os filhos do rei, os capitães do exército, a Abiatar o sacerdote. Eis que estão comendo e bebendo perante ele, e dizem: Viva o rei Adonias! Porém a mim, sendo eu teu servo, a Zadok o sacerdote, a Benaia, filho de Joiada, e a Salomão teu servo, não convidou. Foi feito isso da parte do rei, meu senhor?
e não fizeste saber a teu servo quem te assentaria no trono do rei meu senhor depois dele? E respondeu o rei Davi e disse: Chamai-me a Betseba. E ela entrou à presença do rei, ficou em pé diante do rei. Então jurou o rei e disse: Viva o Senhor, a qual remiu a minha alma de toda a angústia. Que, como te jurei pelo Senhor Deus de Israel, dizendo: Certamente teu filho Salomão reinará depois de mim, e se assentará no meu trono, em meu lugar. Assim o farei no dia de hoje. Então, Betseba se inclinou com o rosto em terra, se prostrou diante do rei e disse: Viva o rei Davi, meu senhor, para sempre. E disse o rei Davi: Chamai-me a Zadok, o sacerdote, a Natã, o profeta, e a Benaia, filho de Joiada. E eles entraram à presença do rei. E o rei lhe disse: Tomai convosco os servos do vosso senhor, e fazei subir a meu filho Salomão na mula que é minha, e levai-o a Giom. E Sadoc, o sacerdote, com Natã, o profeta, ali ungirão o rei sobre Israel. Então tocareis a trombeta e direis: Vive o rei Salomão. Então subireis após ele, e virá e se assentará no meu trono, e reinará em meu lugar, porque tenho ordenado que ele seja guia sobre Israel e sobre Judá. Então Benaia, filho de Joiada, respondeu ao rei e disse: Amém. Assim o diga o Senhor Deus, do rei meu senhor. Como o Senhor foi com o rei meu senhor, assim seja com Salomão, e faça que o seu trono seja maior do que o trono do rei Davi meu senhor. Então desceu Zadok, o sacerdote, Natã, profeta, Benaia, filho de Joiada, os cresteus, os preteus, e fizeram montar a Salomão na mula do rei Davi e o levaram a Giom. E Sadoc, o sacerdote, tomou o vaso de azeite do tabernáculo e ungiu Salomão. Tocaram a trombeta, e todo o povo disse: Viva o rei Salomão. E todo o povo subiu após ele, tocando gaitas, manifestando grande alegria, de maneira, com o seu clamor, a terra tremeu. E ouviu Adonias e todos os convidados que estavam com ele, que tinham acabado de comer. Também Joabe ouviu o sonido das trombetas e disse: Por que há tal ruído de cidade alvoroçada? Estando ele ainda falando, eis que vem Jonatas, filho de Abiatar, o sacerdote. E disse-lhe Adonias: Entra, porque és homem valente e trarás boas novas. E respondeu Jonatas a Adonias: Certamente nosso senhor, rei Davi, constituiu rei a Salomão. E o rei enviou com ele a Zadok, o sacerdote, a Natã, o profeta, a Benaia, filho de Joiada, os creteus e os peleteus, e os fizeram montar na mula do rei. E Zadok, o sacerdote, Natã, o profeta, ungiram o rei em Giom. Dali subiram alegres, a cidade está alvoroçada. Este é o clamor que ouviste. E também Salomão está sentado no trono do rei. E também os servos do rei vieram abençoar o nosso Senhor, o rei Davi, dizendo: Faça teu Deus que o nome de Salomão seja melhor do que o teu. Faça que o seu trono seja maior do que o teu trono. E o rei se inclinou no seu leito. E também disse o rei assim: Bendito o Senhor Deus de Israel, que hoje tem dado quem se assente no meu trono, e que os meus olhos o vissem. Então estremeceram e se levantaram todos os convidados que estavam com Adonias. Cada um foi ao seu caminho. Porém Adonias temeu a Salomão. Levantou-se e foi e apegou-se às pontas do altar. Fez saber a Salomão, dizendo: Eis que Adonias teme ao rei Salomão. Porque eis que apegou às pontas do altar, dizendo: Jura-me hoje, o rei Salomão, que não matará o seu servo à espada. E disse a Salomão: Se for homem de bem, nenhum dos seus cabelos cairá em terra. Se, porém, se achar nele maldade, morrerá. E mandou o rei Salomão, e o fizeram descer do altar. Então veio e prostrou-se perante o rei Salomão, que lhe disse: Vai para a tua casa.